Olá, bom dia, bem-vindo ao Opinião Minas. Hoje a nossa conversa é sobre pessoas que vivem nas ruas. Sem um refúgio, sem a segurança e o conforto de um teto, é tudo muito difícil. E além de tudo, essas pessoas são alvo de violência e preconceito. Por que tem tanta gente morando na rua? Onde está a raiz do problema? E quais são os caminhos para resolver? Vamos falar sobre isso tudo no programa. Fique aí com a gente. Uma realidade em muitas cidades brasileiras, principalmente nas capitais e nas cidades maiores. Em BH, só de janeiro a agosto do ano passado, foram mais de 16 mil pessoas em situação de rua abordadas por equipes da prefeitura. Bom, sem casa, a sensação de insegurança é permanente e é um desafio diário para essas pessoas garantir o próprio sustento e ainda mais dar um passo além e sair da situação de rua. A gente conversa agora com o Bruno Vasconcelos, que é psicólogo, professor da PUC, tem um trabalho com a população de rua. Seja bem-vindo, Bruno. Bom dia para você. Bom dia, Marcela. Muito obrigado. Bom dia para quem está nos assistindo. Tá certo. Bruno, pessoas em situação de rua, a gente acaba se acostumando de uma certa forma a ver pessoas ali morando nas ruas, né? Desde sempre, em situações mais diversas. De onde vêm essas pessoas? Porque quem é esse morador de rua? Tem um perfil específico? Olha, Marcela, você disse, a gente acaba se acostumando, né? Isso, na verdade, é um verdadeiro problema, né? A gente não devia se acostumar. O perfil da população em situação de rua é um perfil bastante heterogêneo, né? Ele tem raízes que são estruturais, sobretudo na nossa desigualdade econômica, sobretudo na concentração de renda, né, na ausência de políticas voltadas para uma distribuição melhor da riqueza. E tem razões conjunturais também, né? Questões familiares, questões ligadas a doenças, às questões de saúde mental, eventualmente ao alcoolismo. Mas esse perfil vem se modificando assim nos últimos anos e ele é crescente, sabe? Ele de fato é crescente. Tem mais gente, então, morando nas ruas do que há alguns anos atrás. Tem mais gente. Nós temos uma estimativa, porque é muito difícil fazer essa pesquisa, exatamente porque ela se desloca no tecido urbano, né? Hora está num lugar, hora está no outro, mas tem regiões de maior concentração. A gente tem uma estimativa de aproximadamente 5 mil pessoas em situação de rua em Belo Horizonte, e 120 mil pessoas em situação de rua no país. Pois é, Bruno, a gente não tem muito estudo sobre isso, né? Por exemplo, em Belo Horizonte são 5 mil em média, mas a gente teve uma abordagem de janeiro a agosto que foram 16 mil. Falta estudo? 16 mil não, esse dado talvez seja de um outro dado de abordagem. O nosso número nessa... Sim, de abordagem, né? Parece que foram abordagens em trabalhos aí, não a população permanente, talvez. Sim. Mas é uma população flutuante? Tem gente que fica um período na rua, depois sai. Como que funciona essa dinâmica? Nós temos gente na rua há muitos anos, como tem gente chegando, né? Momentos de crise, há uma tendência a ampliar esse número. Mas também, assim, um pouco em função do planejamento econômico do país, né? Isso acaba trazendo mais gente para a rua. Então, assim, como eu disse, é uma população heterogênea, né? Ela tem diversos matizes. Algumas possibilidades, assim, para a gente entender esse fenômeno, gente morando nas ruas, assim, vem de longa história, né? Mas uma das causas assim, que a gente tem pensado muito no projeto, né? A gente já tem um projeto há quase 5 anos trabalhando com a população de rua, é um pouco a disputa pela cidade, sabe? É a financeirização dos espaços urbanos, a financeirização dos imóveis, né? A concentração de renda e a forma como os processos de urbanização se apropriam da riqueza. E é complicado falar isso, mas assim, talvez tentando explicar um pouco, a ausência de moradia, que é tão básico, né, tão importante para as pessoas. A gente precisa ter um lugar para morar, precisa ter uma renda, né, que são as duas, que a gente chama as duas políticas estruturantes, né? Moradia e geração de trabalho e renda, né? Isso é básico para qualquer ser humano, né? E muitas vezes isso não acontece exatamente porque a gente tem uma concentração, a gente tem um direcionamento
desse bolo de riqueza, né? Essa urbanização concentracionária, né? Que valoriza muitos imóveis, muitos espaços na mão de pouca gente, um controle do espaço público por parte da iniciativa privada. E essa financiarização do espaço urbano, ele acaba também sendo uma das causas estruturais da população em situação de rua. Pois é, porque falando aí da moradia, é um problema realmente gigantesco no país hoje, né? Muita gente sofrendo para pagar um aluguel, preços exorbitantes, muita gente ocupando espaços, né? A gente vê ocupações em Belo Horizonte mesmo, são várias ocupações urbanas, e tem sempre essa questão, falta o quê? Um aluguel social? O que poderia ser enfim, uma solução aí para esse problema de concentração de moradia? Marcelo, as nossas políticas públicas, né, sobretudo na esteira da Constituição de 1988, ela prevê, né, é um direito social, né, direito à moradia. As políticas públicas têm um pouco essa função de garantir os direitos sociais. E assim, a gente tem um conjunto de políticas, tem Bolsa Moradia, o Minha Casa Minha Vida, mas, de certa forma, algumas políticas são muito tímidas. Não é? Recentemente, em Belo Horizonte, nós tivemos um pequeno aumento do número de bolsas moradias, mas, assim, esse aumento ele é quase que irrisório nessa população de quase 5 mil pessoas, sabe? Então, assim, são políticas, elas existem algumas, mas são muito tímidas, não conseguem avançar, não há um efetivo compromisso político de fazer avançar essas políticas que poderiam resultar em políticas com efetividade, com eficácia, com mais eficiência, né? É um trabalho, assim, de mão dupla, ao mesmo tempo que a gente tem que resolver questões básicas, primárias, né? Como alimentar, tomar um banho, arrumar uma roupa, né? Passar a noite. Mas também nós temos que pensar como é que a gente avança com isso, né? Qual é o destino dessa política, né? Efetivamente, morar é um direito. As pessoas precisam ter seus direitos garantidos. Precisa ter autonomia para conseguir uma moradia também, né, Bruno? Falando ainda em políticas, eu lembro uma vez que Belo Horizonte chegou-se a discutir um IPTU progressivo, né? Quem tem mais de um imóvel e tem imóveis desocupados começaria a pagar um pouco mais por esse IPTU. E eu lembro que foi uma polêmica, inclusive. Qual que é a sua avaliação sobre esse tipo de política? Olha, essa poderia ser uma das estratégias, né? A gente não tem um caminho único, sabe, Marcelo? A gente precisa pensar num conjunto, né, das políticas. Essa questão seria muito interessante, né? Pessoas e empresas, e não somente pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Quem tem muitos imóveis poderia contribuir de alguma maneira, né? Refazendo esse pacto aí, né, com financiamento de moradias populares, né? Mas isso não acontece na prática, né? A gente não tem isso. Então a gente precisa efetivamente de uma distribuição do bolo, precisa de políticas públicas que viabilizem essa distribuição. Não tem simplesmente como tirar uma pessoa da rua e além de ter um lugar para morar, a gente precisa do conjunto das outras políticas, né? Precisa cuidar da saúde, precisa cuidar da escolarização, precisa capacitar o cidadão para a geração de renda, né? Para ter um trabalho. Enfim, precisa que essas políticas também se falem, se integrem. Vou dar um exemplo assim prático para quem está nos assistindo, talvez entender um pouco. Às vezes a pessoa está acessando um albergue, por exemplo, na prefeitura, na cidade. Mas ela também está fazendo uma educação de jovens e adultos. O horário do albergue, o albergue fecha antes que termina a escola. Ou seja, não cumpre o princípio da intersetorialidade, né? A diretriz da intersetorialidade, o princípio aí um dos princípios das políticas, né? Elas não se falam, além de, como eu já disse, serem muito tímidas. Às vezes questões básicas, né? Um horário a mais para a pessoa conseguir acessar o albergue depois, enquanto ela está se estabelecendo aí nesse estudo. Falta isso, então? Falta. Outro exemplo, pela organização da saúde pública, o cidadão tem que ser atendido na região onde ele mora, né? A territorialidade, né? E nem sempre isso acontece. Mas a população de rua não tem essa mobilidade, né? Como é que ela se desloca para outras partes da cidade onde às vezes vai conseguir acessar, né?
Então fica essa fragmentação de baixa resolutividade, sabe? Muito baixa, na verdade. A gente fica muito preocupado porque a Constituição de 88 e tudo que veio depois, né? O Decreto 7.053 de 2009, né? A Política Nacional para a População em Situação de Rua, tudo isso constituiu avanços, né? Possibilidades de fazer avançar essa questão. Mas a gente tem percebido, sobretudo no momento atual, que uma fragilização das políticas, não é? Uma desmontagem dessa engrenagem da Constituição de 88, e a gente vê tudo isso com muita preocupação. Pesa mais na população mais vulnerável, né? Então quem está na rua a gente pode considerar uma das populações mais vulneráveis, né, Bruno? Olha, se não for a de maior vulnerabilidade, né? Porque a precariedade é muito grande, E ajuda, né? A gente vê muita gente oferecendo sopa, banho, esse tipo de ação é importante, até onde resolve alguma coisa. Marcela, é importante, né? Nós temos uma rede de atuação religiosa, né? Junto à população de rua, às instituições religiosas. Nós temos o belíssimo trabalho da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, que envolve não só a assistência, mas, sobretudo, a questão é que nós não podemos ficar só nessa ajuda emergencial. A gente precisa da ajuda emergencial, mas precisa também fazer avançar a defesa de direitos, o conjunto das políticas públicas que possam efetivamente dar uma resposta, né? Então, assim, é um trabalho com a população de rua que tem que ser em mão dupla. Olha, é preciso tomar um banho. Quais são os equipamentos públicos para essa população tomar um banho? A gente tem um banheiro, né, na rodoviária, mas ele é caro para a população de rua. Não tem acesso a bebedouro, água de qualidade. O próprio banheiro, né? O próprio banheiro. Para além do banho, né? O próprio banheiro para as necessidades, né? Nós temos mulheres nas ruas, né? A questão dos cuidados pessoais ainda é mais complicado num certo sentido, né? Nós temos a maioria da população em situação de rua, de fato, são de homens, mas tem mulheres, algumas crianças, né? Mesmo não podendo estar nas ruas, mas tem, né? Então não tem assim, é banheiro, é banho, é deslocamento urbano, quer dizer, é uma precariedade tão grande, né? E é por isso que esse enfrentamento precisa, de fato, de políticas que deem mais resultado. E as nossas não estão dando. Você acha que não estão dando porque não estão sendo efetivamente cumprido o Plano Nacional de População de Rua? O plano é bom ou o plano em si precisa melhorar? O plano é um passo importantíssimo mesmo, sabe? Mas é preciso maior empenho, sabe? É preciso querer resolver o problema, querer avançar, né, nessas políticas, né? E a gente está num momento em que os governos, de uma maneira geral, nos 3 níveis, né, União, Estado e município, têm agendas de gestão, gerencialistas, e às vezes perdem um pouco o foco das políticas públicas, né? Não se comprometem efetivamente com o que está previsto no nosso ordenamento jurídico. E a gente está falando de uma população que, mesmo que haja geração de emprego, que é a grande promessa sempre, vai ser a última na fila, né, Bruno? Porque nem conseguir emprego é fácil quando você não tem endereço. Não é fácil. Você não tem endereço, o empresário às vezes não quer contratar, né? Ele fica aguardando um benefício fiscal, né? A população vê com desconfiança, né? Quem está ali é um cidadão. A gente fala população em situação de rua por os textos e tal, mas na verdade quem está ali é o João, a Maria, o Pedro, né? São pessoas que estão ali. Tem nomes, né? Tem histórias, às vezes vêm de outros lugares, às vezes são daqui, né? São muito solidários entre si. A gente tem um movimento, né? Uma organização, há uma solidariedade ativa no interior dos movimentos, sobretudo o movimento social, né? Bacana. Que Vamos ajuda. falar mais disso então no próximo bloco, Bruno. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente está de volta.
Oi, estamos de volta com a Opinião Minas. Hoje estamos falando sobre pessoas em situação de rua. O nosso convidado é o Bruno Vasconcelos, que é psicólogo, também professor da PUC. Bruno, falando aí de questões até psicológicas, relações familiares, né? O que tem em comum na maioria das pessoas que estão vivendo na rua? Tem fatores que acabam levando essas pessoas para essa situação? Marcela, o perfil da população em situação de rua, às vezes ele é até parecido, sabe? Assim, você pergunta, tem fator, tem questões familiares? Tem. Elas são agravadas pelas questões econômicas e sociais, né? Mas tem questões familiares. Por exemplo, tem questões ligadas à violência de gênero, às vezes alguém sai de casa, né? Tem questões ligadas ao uso de drogas, por exemplo, do álcool, por exemplo, mas a prevalência, esses quantitativos são muito parecidos com o da população em geral. Sabe, assim, isso não tem sido, vamos dizer assim, o fator determinante dessa ida para as ruas, ele é um fator a mais. E quando a pessoa está em situação de rua, ela acaba, talvez, entrando nas drogas com mais facilidade? Existe esse estudo? Existe um uso, claro, existe um uso comum, não é? Da população em geral, existe um uso prejudicial, existem as dependências, né? Nós temos as dependências, mas é claro que às vezes esse uso precisa ser relativizado. Imagina que daqui a pouco vai começar o inverno e o frio é muito grande. Né? E às vezes a questão do álcool, por exemplo, é necessário para passar a noite. Então, assim, claro que tem os usos individuais, as questões individuais, mas tem esse uso, essa relação com o álcool, com a droga, agravada, na verdade, pelas condições. Existe quase que uma condenação, muitas vezes, da população em geral, né? Às vezes vê um morador de rua usando um álcool e aí já fala, ele já está se drogando, por que não levanta e vai trabalhar? Esse conceito aí, por que não vai capinar um lote? Que muita gente fala. Ele é nocivo? Ele acaba atrapalhando aí as ações nesse sentido? Esse olhar é preconceituoso, higienista, né? Porque às vezes a pessoa está fazendo uso de crack na rua, mas por outro lado tem dentro dos apartamentos muito luxuosos da cidade um uso protegido. A polícia não incomoda. Mas se é uma pessoa em situação de rua está fazendo esse uso na rua, a polícia chega, a guarda chega. Nós temos um problema muito grave aqui em Belo Horizonte, que é a retirada de pertences, né, por parte das guardas. E isso é um problema, porque às vezes, por exemplo, chega lá e retira daquele cidadão a carteira de identidade dele. Retira dele, junto com as coisas dele, que são dele, que precisam ser... são deles, estão na rua, né? Desde que não esteja atrapalhando a via pública, retira dele o medicamento, ele às vezes tem um diabetes, tem lá uma insulina. Essa violência é muito praticada, tanto pelo agente público, quanto pela sociedade de maneira geral, né? Aqui em Belo Horizonte tem um caso notório, já tem mais anos, eu não vou citar nomes, evidentemente, em que um grupo deixou bebida, cachaça envenenada próximo a um grupo de população em situação de rua. E para matá-los. E, na verdade, eles distribuíram a cachaça entre si. Cada um bebeu só um pouquinho, era um grupo. Ninguém morreu. Mas gravíssimo, né? Gravíssimo, é uma tentativa de homicídio, mas a solidariedade entre o grupo ali fez com que eles dividissem aquilo e ninguém... quer dizer, esse tipo de violência, tanto por parte da sociedade quanto por parte do Estado, é muito comum, sabe? E é claro, por razões históricas, pela nossa desigualdade, né? Pela violência, a população em situação de rua, ela sofre muita violência em todos os sentidos. Às vezes o cidadão vai a um centro de saúde e sofre uma violência lá. Não pode, às vezes, nem entrar em ambientes como shoppings, né? Que são livres para entrar. Não é? Às vezes precisa acessar uma instância do Poder Judiciário, mas na hora que ele chega aquela quantidade de vidro, não é? de prédios muito bonitos, às vezes ele não consegue o acesso. Se bem que nós temos uma resolução aqui em Belo Horizonte muito bacana que garante o acesso, né, à justiça. E a gente está falando de pessoas que estão com a autoestima muito baixa, né, Bruno? Que estão.
que estão. Agora, a gente assim, eu acho importante, Marcela, da gente pensar que também há uma solidariedade interna a esses grupos e há muita solidariedade social, tá? Tem muita ajuda na rua, tem grupos, né? Nós estamos numa universidade, né? A PUC Minas tem o projeto de extensão que eu coordeno, é um projeto da PUC. A gente trabalha diretamente tentando contribuir de alguma forma, né? Claro, com os nossos limites institucionais, né? A Universidade Federal de Minas também tem projetos, né? Com o Polo de Cidadania. Nós temos uma rede, nós temos um encontro mensal, que é o Fórum Municipal de População em Situação de Rua. E nesse fórum a gente encontra aí vários atores que estão trabalhando nesse sentido de construção de políticas públicas. Ele acontece na Pastoral. A Pastoral de Rua que tem um trabalho de anos também. De anos, né? Já de mais de 3 décadas, né? É um dos precursores do país, é um trabalho muito bonito na defesa, na luta por direitos e na construção de políticas públicas. Uhum. E esses projetos, por exemplo, que você participa aí na PUC, eles tentam trazer uma interdisciplinaridade, trazer mais de uma assistência, né? Porque é isso que a pessoa que está ali precisa, que as áreas sejam pensadas em conjunto. Isso. O nosso projeto tem um nomezinho assim diferente, né? Vou falar aqui um pouquinho, ele chama IEP-Ominirá. Observatório e Clínica de Direitos Humanos. São 2 palavrinhas, uma de origem tupi, significa o amigo da comunidade, e a outra de origem iorubá, significa liberdade. O projeto chamava Andanças há um tempo atrás, ele envolve os cursos de psicologia, direito, medicina, publicidade, jornalismo, enfermagem e fisioterapia da PUC. A gente presta um conjunto de ações, ora dentro do projeto, ora com os nossos parceiros, né, nessa rede. Também a gente faz atendimentos, acompanhamentos, orientações jurídicas, quando é o caso, até onde a gente consegue. Às vezes acionamos um SAJ da universidade. Fazemos atividades de promoção de saúde, né? A população de rua tem alguns problemas específicos, por exemplo, ela tem muita doença nos pés, nas pernas, então a gente faz um trabalho no sentido de orientar um pouco esse cuidado, tendo coisas que acometem assim, e também fazemos o trivial. Na verdade, a principal ideia do projeto é conviver, e com isso nós conseguimos inserir na formação dos nossos estudantes sobretudo essa educação pela sensibilidade, pelos afetos. Quando os nossos estudantes começam a conviver, eles acabam voltando para uma sala de aula, voltando para a universidade ou fazendo pesquisa de outra forma, porque eles interagem o tempo todo. Pois é, como é que a gente faz para a população em geral também mudar esse olhar? Que é um olhar, às vezes, que não reconhece nem a dignidade humana que tem naquela pessoa, muitas vezes por medo, porque a gente está numa sociedade violenta, então a gente foi acostumado a associar a violência a quem está na rua. Existe uma forma de mudar? Que é a escola que tem que assumir, é a mídia? São todos, né? São todos. Eu acho que a sociedade precisa, de fato, olhar com outros olhos, criar um outro olhar, se deixar afetar por esses encontros do mundo, né? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis no país, a gente precisa criar essas solidariedades aí. Eu acho que a mídia tem um papel muito importante se ela conseguir entender esse contexto público, né, que a gente vive, entender as raízes reais do problema. Muitas vezes, Marcela, a mídia reproduz um pouco esses preconceitos, esse olhar higienista, sabe? É bom falar que eu tive o maior prazer quando vocês me convidaram, porque a TV Minas tem um olhar diferente, né? Para entender, para ver, inclusive para produzir material, para ajudar a população a compreender um pouco essas dinâmicas e a gente conseguir ter resultados reais, né? A gente já fez algumas reportagens aqui na TV contando histórias. Os moradores, né, as pessoas em situação de rua contavam suas histórias pessoais e foi muito bacana, porque são histórias diversas, né? Sim. E às vezes muito parecidas com as histórias da classe média baixa, né? Às vezes ir para a rua não é tão difícil assim, né, Bruno? A gente precisa perceber isso também. Sim, e são histórias muito bonitas, né? Muito interessantes, né? História de vida das pessoas, né? Essa circunstância, ela pode acometer qualquer um de nós, né? Por diferentes motivos. Pois é, e com relação aos albergues, aos abrigos, a gente sempre
ouve falar que está faltando vaga. Você acha que tem condições de ter vaga para todo mundo? A gente vai chegar nesse momento? Qual que é a impressão? O albergue é uma das, vamos dizer assim, uma das estratégias, né? E a gente entende que isso deveria ser provisório, né? O que as pessoas precisam é morar, né? É ter uma casa, é ter um espaço, né? Eventualmente pode resolver, né? Numa madrugada fria e tal. Os nossos albergues, de maneira geral, são ruins, né? Tem infestados de carrapato, né? De uma série de problemas. As regras, eles são poucos, enfim, é muito aquém, mas não adianta pensar numa estratégia separada, né? Nós precisamos pensar em políticas de curto, médio e longo prazo, e políticas reais, né? Então, o albergue ele pode ser uma passagem, né? Nós precisamos de casas, precisamos financiar essas casas, precisamos repensar as lógicas do espaço urbano, né? A distribuição, como se dá a valorização do espaço urbano, como se dá, veja bem, nós temos disputa até pelas calçadas, né? Disputa por espaços, as pessoas, né? O enfrentamento com os automóveis, os viadutos, né? A gente precisa repensar de maneira global e construir políticas que façam isso sem achar que uma coisa ou outra vai resolver, até porque essa solução completa, assim, ela não vai ocorrer. Né? Ajuda, então, pensar em mais projetos de ocupação da cidade no geral, uma cidade que seja menos, enfim, menos para carros, menos para fins econômicos? Ajuda. Uma cidade que seja para as pessoas, né? Belo Horizonte, há muitos anos, é uma cidade que tem funcionado em função de grupos, né? Sobretudo empresariais, né? Mas a gente precisa repensar, né? Ter uma outra política do espaço urbano. Não é Belo Horizonte, de maneira geral, a cidade no mundo tem mais gente em situação de rua, Nova York. Né? São Paulo tem mais de 4 vezes a população de rua que a nossa, aqui em Belo Horizonte. Problema mundial, então é um né? problema que tem muito a ver com a urbanização, como eu disse no início, né? Com a financiarização do espaço, com a ausência de habitação, né, para as pessoas. Diferente de um interior onde se tem mais facilidade de ter acesso ali a uma moradia, né? Mas o problema também tem chegado no interior, né? A gente tem visto em algumas cidades, algumas da região metropolitana, né? O Estado também tem tido uma preocupação com isso, né? Mas a relação é um pouco diferente, né? A relação, às vezes, é até um pouco mais pessoal, né? Sim, a gente pode até falar disso daqui a pouquinho, Bruno, que agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta, hoje falando sobre pessoas em situação de rua. Nosso convidado é o Bruno Vasconcelos, que é psicólogo, também professor da PUC Minas. Bruno, a gente estava comentando, você estava trazendo aí essa questão da solidariedade entre quem está na rua, né? Como é que funciona essa relação entre eles, de uma maneira geral? Bom, é claro que tem problemas também, né? A gente não pode criar assim, idealizações disso, né? Há muito conflito na rua, disputas, né? Mas há uma solidariedade, né? Às vezes para estar juntos nas ruas, né? Por andar em grupos, para se proteger dessa violência que nós falamos anteriormente, para distribuir, né? O pouco que consegue, né? Para se deslocar com os pertences, né? Você pode observar, tem os carrinhos, né? Uns de madeira, uns de supermercado, né? Enfim, mas há uma solidariedade que depois de um certo momento, porque a gente tem uma parte da população que está em situação de rua, mas nós temos uma parte da população que a gente fala que está em trajetória de rua, ou seja, que já consegue acessar uma política, já acessa um benefício, tem onde dormir, consegue um aluguel, uma moradia, e depois consegue participar de movimentos. Nós temos um movimento muito importante no Brasil chamado Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Já tivemos aqui em Belo Horizonte o encontro do movimento. Ele está em vários estados do país, criando uma espécie de consciência política dessa situação, entendendo e trabalhando para fazer avançar essa luta, né, para garantir os direitos. Esses movimentos nascem, então, na rua mesmo, entre as pessoas nessa situação, nesse nasce sentido. Na rua, mas também nasce com a participação dos atores, né, que trabalham com a população de rua, né?
É muito importante isso, na verdade, né? O movimento social, as nossas grandes conquistas, elas passam pelo movimento social, né? Políticas de gabinete, onde a resolução, a eficácia delas é muito baixa. Então, assim, o movimento é muito importante mesmo. Falta uma alta consciência dos próprios direitos, muitas vezes, né? A gente está comentando que às vezes eles são impedidos de acessar espaços de saúde, mas lembrando que a pessoa em situação de rua tem direito a Bolsa Família, cadastro único, tudo isso mesmo sem ter endereço. Sim, o cadastro único é necessário, né? Até para acessar as políticas. Uma parte, obviamente, assim, de fato, né, precisa de um trabalho, né, nesse processo de fazer essa informação chegar, né? Como é que chega, né, às vezes em grupos que estão isolados, mas uma parte das pessoas já tem isso, né? São muito politizados, conhecem os seus direitos, sabem como acessar, integram redes de trabalho com a população de rua. É um trabalho coletivo, né, de muitos. Da nossa parte, né, da universidade, contribuir um pouco com isso, né? Mas como qualquer processo social, só tem sentido se for com, né? A população de rua com outros atores, né, com outras instituições de maneira geral. Certo, a gente tem inclusive uma pergunta que chegou aqui do telespectador, é o Daniel Souza. Ele está perguntando se diminuir o déficit habitacional poderia reduzir o número de pessoas em situação de rua ou se vai muito além disso. Não, isso é importantíssimo, não só para a população de rua, mas para o país como um todo, né? Nós temos um déficit né, habitacional e, claro, assim, eu não tenho números aqui para a gente trabalhar com isso agora, mas também nós temos uma concentração muito grande, então nós precisamos fazer um fatiamento desse bolo, né? O Minha Casa Minha Vida foi uma estratégia muito importante, né? A gente não sabe como é que é o desdobramento atual disso, mas precisamos reduzir o déficit, né? Com certeza precisamos, e reduzi-lo com políticas associadas, né? Atenta às questões ambientais, atenta às questões sanitárias, né? Precisa ser uma estratégia de redução que não preste atenção somente nas incorporadoras, né? Nos fundos de investimento, no financiamento privado, né? Mas precisa de ser um financiamento consistente como política pública de moradia. Até porque a gente tem tantas ocupações, né? E pessoas estão sempre ameaçadas aí que, se forem retiradas, estão na rua também. Exatamente. Aliás, a gente precisa parar com essa, né? O imóvel está ocioso. O imóvel está ocioso, está lá, abandonado há muitos anos. E está na Constituição a função social do espaço, né? Do imóvel, da terra. A gente não cumpre isso muito bem, né, Bruno? Não cumpre, não. Aliás, muito bem, não, muito mal. Temos cumprido muito mal. Isso é uma questão que precisamos, de fato, alterar. Não há, ou seja, isso é absolutamente necessário, né? Uma política habitacional que faça, que possibilite as pessoas morar. Uhum. E, enquanto não chega essa mudança aí, né, que a gente está considerando talvez a principal raiz da situação, como amenizar o sofrimento das pessoas que estão na rua, como lidar com questões de saúde? Você citou que são problemas às vezes comuns, né, de pés, feridas. Que tipo de trabalho que é mais eficaz? O mais eficaz é o Estado precisa responder às necessidades da população, né? E nesse momento eu te diria, Marcela, que precisa cumprir o que já tem. Não precisa inventar muito a roda, mas precisa garantir, sobretudo, a seguridade social, né? Composta pelo SUS, pelo SUAS, pela Previdência Social, né? O cidadão tem que ser atendido, né? Nós temos uma política de saúde, que é o consultório na rua. Infelizmente, Belo Horizonte só tem poucas equipes, né? O país como um todo tem poucas equipes. Não sei se está atualizado, mas acho que são 4 em Belo Horizonte, 160 no país, que é uma ação da saúde que vai até a área, a zona onde aquela pessoa está, para se aproximar, para fazer os cuidados de saúde, para eventualmente deslocar para um dispositivo de atendimento, um serviço, né? Nós temos uma política nacional de redução de danos, a própria estratégia de saúde da família, né? Precisa isso tudo funcionar. Então a gente tem as vertentes. Nós temos um caminho, né? Um caminho que precisa ser garantido, que não pode ser tão
como é que eu posso dizer isso? Que não pode ser desarticulado como vem sendo de 2016 para cá. Certo. Com relação a crianças, a gente tem um número alto de crianças em situação de rua, tem uma política diferenciada para esse público? Ela entra sobretudo porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Já tem aí desde 1990, né? Então, assim, há crianças em situação de rua, mas a gente não tem trabalhado diretamente porque acaba tendo uma abordagem pelas políticas sociais da criança e do adolescente. Além do mais, ela não pode estar na rua, né? Então, a criança, o adolescente, a gestante, eles acabam tendo, eles não podem aparecer, né? É mais chocante, talvez, né? Veja bem o caso das gestantes, né? A cidadã está grávida, está na rua, mas ela tem medo de acessar o Estado, porque ela tem medo de perder seu bebê. E aí ela não faz o pré-natal, não é? Porque existe essa política hoje? Existe. Nós temos aí um certo embate, aí, uma série de frentes envolvendo essa questão. Infelizmente havia, de fato, uma retirada aí. E, obviamente, isso é uma violência, né? Porque uma pessoa em situação de rua tem direito a ter o seu bebê, né? Tem direito a fazer um pré-natal. Então, é uma frente de trabalho aí que precisa ser encarada, porque a política precisa responder isso, né? São muitas questões, né, Bruno? Igual você pontuou mesmo, o olhar tem que ser global e a gente em casa, que está na rua, que está vendo essa situação, também ficar mais atento, né? Exatamente. Marcela, a gente precisa de a sensibilidade das pessoas, é muito importante, né? Esse cotidiano, né? De olhar para o outro. Reconhecer aquela... A gente tem andado olhando muito para as telas, né? E pouco para as pessoas. É verdade. Vou mudar o olhar, né, Bruno? Muito obrigada, viu, pela entrevista, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. E a gente encerra aqui o Opinião Minas. Obrigada pela sua companhia. Uma boa sexta-feira e um bom fim de semana para você. Tchau, tchau.